E aí, preparado, preparada para aprender prescrição, falei para você, né? O momento é esse. Se você ainda não entendeu prescrição até agora, vai entender. A gente vai olhar bastante exemplo de prescrição. Vamos falar tudo o que é importante para a sua prova em prescrição. E se você ainda não está no grupo do Telegram, nossa, corra para lá, viu? Corra para lá. Passei para você na nossa aula passada. Então, olha, vou repetir o link aqui abaixo dessa aula. Entre lá, principalmente se você for um criminalista de plantão e a sua escolha for pela segunda fase. Tem muita coisa legal para a gente estudar lá junto. Bem, vamos lá para o nosso material. Prescrição. Prescrição está lá naquelas causas que nós estudamos na nossa aula passada, aquele exemplo das causas extintivas da punibilidade, ou seja, o rol exemplificativo do artigo 107. Lembra que eu falei para você que tem causa extintiva da punibilidade, que o Estado abre mão do direito de punir, e que tem causa extintiva da punibilidade em que ele perde? A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade em que ele perde o direito de punir pelo decurso do tempo. Ele perde ou o direito de punir ou o direito de executar a pena. A gente vai entender isso aqui de uma maneira bem detalhada. Isso vai refletir de acordo com a modalidade de prescrição. Vou pedir uma coisa para você, você sabe que eu sempre peço isso, né? Leitura de artigo. Então, o que você vai fazer? Primeiro que tudo, você vai ler. Cris, já li na aula passada, não tem problema, leia de novo. Você vai ler os artigos que tratam de prescrição. Eu quero que você leia com muita, muita atenção do artigo 107 até o artigo 119 do Código Penal. No 107, você vai ler as causas extintivas da punibilidade, outra vez, e a partir do 109 é que você vai ler detalhadamente as hipóteses relacionadas à prescrição. Leu? Fez a nossa pausa estratégica? Então, agora vamos lá. Veja bem, nós temos duas modalidades principais, digamos assim. Até teremos algumas subdivisões, mas as duas modalidades principais de prescrição serão a prescrição da pretensão punitiva, a gente vai abreviar daqui por diante e vamos falar em PPP. Toda vez que eu falar em PPP, você já sabe que é prescrição da pretensão punitiva, e PPE, prescrição da pretensão executória. PPP, ela vai ocorrer sempre antes do trânsito em julgado da sentença. E a PPE, ela vai ocorrer após o trânsito em julgado. Depois a gente também vai falar disso aqui mais detalhadamente, tá? Quando nós falamos numa extinção da punibilidade pela ocorrência da PPP, ou seja, da prescrição da pretensão punitiva, isso prejudica o próprio exame do mérito da causa penal. Por quê? Porque a prescrição, que constitui um instituto principalmente de direito material, ela acaba se qualificando como uma questão preliminar de mérito. Cris, me explica isso aí, qual a importância disso para mim? Vamos lá, por enquanto isso é tudo que você tem que saber para a segunda fase. Aí a gente vai falar melhor dessa questão de preliminar e de mérito e você vai saber tudo que você tem que alegar como preliminar e que você tem que alegar como mérito. Mas agora a nossa visão, ela é direcionada para a primeira fase. Os estudos, eles são um pouquinho diferentes, combinado? Então calma nesse coração e vamos que vamos. Quais são as submodalidades de prescrição? Porque nós vimos, então, que existem duas principais, né? PPP e PPE. Então, por que às vezes, você olha na questão prescrição retroativa, prescrição superveniente ou intercorrente, prescrição pela pena ideal ou prescrição virtual? Bem, são algumas submodalidades e você vai entender todas aqui, tá? Então, vamos a uma breve definição primeiro. Prescrição retroativa é o quê? Eu digo que é uma nova oportunidade. Quando você visualiza durante o processo que ainda não ocorreu a prescrição, ainda não é o momento de sentar e chorar, tá? Porque depois vai existir uma nova oportunidade de verificar a PPP. Só que, tradicionalmente, a PPP, ela vai ser encontrada tendo como parâmetro a pena máxima em abstrato. Cris, o que é isso? Furto, pena 1 a 4, pena máxima em abstrato é 4. Então, eu pego 4, jogo na tabelinha do artigo 109 e encontro o prazo prescricional. Essa é a regra. Na PPP funciona assim. Na PPE é diferente. Na PPE, a gente já trabalha com a pena chamada em concreto, ou seja, a pena que é efetivamente aplicada na sentença. Mas pode ser diferente na PPP? Pode.
Porque existem algumas modalidades de prescrição, e esse é o caso da chamada prescrição retroativa, em que excepcionalmente a gente está autorizado a trabalhar com a pena que foi aplicada na sentença, tá? Mas tem alguns detalhes aí que a gente vai ver. Então, vamos lá. Prescrição retroativa seria uma nova oportunidade de verificar a PPP, mas com base na pena aplicada na sentença. Em qualquer situação, não. Eu só posso pensar nessa nova oportunidade quando a decisão condenatória ela já transitou em julgado para acusação, pelo menos em relação à pena. Cris, o MP recorreu, mas ele recorreu tão somente do regime, então ele não recorreu em relação à pena. Logo, em relação à pena, transitou em julgado para acusação. Cris, não entendi, não consegui decorar. Primeiro que não é para decorar. A gente vai ver isso aqui, inclusive, através de exemplo, tá? Mas entenda o seguinte, por que se exige para essa nova oportunidade que tenha transitado em julgado para acusação? Vamos raciocinar. Eu disse para você que o furto tem uma pena de 1 a 4 anos. 4 é pena máxima. E a primeira vez que eu penso em calcular a prescrição durante uma situação em que um furto tenha sido cometido, eu vou ter como parâmetro a pena de 4 anos. Vou pegar essa pena máxima de 4 anos, vou colocar na tabela do artigo 109, vou encontrar o prazo prescricional e vou torcer para ocorrer a prescrição nos prazos que a gente vai falar aqui. Mas imaginemos que o meu cliente seja condenado e não ocorreu a prescrição. Eu ainda tenho mais uma chance, ainda não é momento de sentar e chorar. Porque vai que o juiz aplica uma pena, por exemplo, de 1 ano, vai que o juiz aplique a pena mínima naquele cometimento do furto. Isso muda o prazo prescricional? Muda, mas eu tenho que esperar. Porque se o Ministério Público não ficar satisfeito com aquela pena, ele ainda pode recorrer e essa pena ainda pode aumentar. Mas se o MP resolver não recorrer, ou se o MP recorrer, mas não abordar a pena, isso significa que essa pena não sobe mais. Porque, ainda que eu recorra, em recurso exclusivo da defesa, não pode ter o quê? Reformatio in pejus. Se essa pena não aumenta mais, então eu posso pegar essa pena e usar como parâmetro para contar a prescrição de novo. Como de novo? Eu volto para trás e conto de novo. Cris, eu posso contar tudo de novo? Eu posso voltar desde lá da consumação do fato e contar tudo outra vez? Não, 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 não. Mas a gente vai ver por quê, tá? Uma coisa de cada vez. Eu preciso que fique didático para você. Prescrição é um tema desafiador. Aquela outra palavrinha eu não uso, nosso cérebro cria resistência, mas é um desafio sim. Então você tem que aprender de uma maneira didática, de uma maneira direcionada e principalmente com exemplo. Aí você entende, não esquece nunca mais e acerta qualquer questão de prescrição, tá? Vamos aqui para a nossa telinha. E nessa hipótese, então, a defesa, ela volta aos dados temporais para verificar se entre o recebimento da denúncia e a sentença operou-se a prescrição. Depois, com uma linha do tempo, você vai entender isso aqui melhor, tá? Mas só rascunhando rapidamente para você entender, no exemplo que eu te dei, a pessoa cometeu o furto, teve o recebimento da denúncia, que a gente vai ver que é uma causa que interrompe a prescrição, teve a sentença condenatória, meu cliente foi condenado a uma pena de 1 ano. Então, estou aqui durante o processo, não ocorreu a prescrição. Quando o juiz aplica a pena de 1 ano, eu já fico de olho. Por quê? Porque se o MP não recorrer, se essa pena transitar em julgado para acusação, eu posso contar de novo a prescrição com base nessa pena aqui, nesse período. No meu exemplo, se passa o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, eu vou alegar a prescrição retroativa, ok? Cris, como é que eu posso alegar a prescrição retroativa? Aí isso aqui acaba sendo muito mais importante para você na segunda fase. E como eu te prometi, a gente vai manter o estudo bem direcionadinho para a primeira. Quando chegar no momento da segunda fase, aí sim, na nossa preparação, a gente vai falar de todos os aspectos processuais que você precisa saber em relação à peça. Como abordar, onde abordar, tudo direitinho, tá? Caso o crime tenha sido praticado antes do dia 6 de maio de 2010, aí sim, eu também posso verificar a prescrição retroativa aqui. Por quê? Nós tivemos uma lei, e se você estiver lendo aí, me acompanhando no seu vade-mecum, você vai ver que o artigo 110 do Código Penal faz menção a essa lei. Essa lei, que é a
12.234, acho que é isso, né? Botei aqui no material, 12.234. Essa lei, embora no seu vade-mecum possa até ter, assim, de 5 de maio de 2010, ela entrou em vigor no dia 6, tá? Por isso que eu coloquei aqui como parâmetro dia 6. Essa lei, ela passou a proibir que a prescrição retroativa ocorresse nessa fase pré-processual, antes do recebimento da denúncia. Por isso que eu disse para você que a prescrição retroativa, essa nova oportunidade de ter ocorrido a prescrição é aqui. Mas, como uma lei que prejudica o réu, ela não pode retroagir, e a gente estudou isso muito bem lá em aplicação da lei penal, para crimes que tenham sido cometidos antes da vigência da lei, aí eu posso considerar a prescrição retroativa na fase pré-processual, ou seja, entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia. Aqui eu expliquei para você. Tal possibilidade deriva da antiga redação do artigo 110, antes dessa modificação promovida pela 12.234, que entrou em vigor no dia 6 de maio de 2010. E aí eu trouxe para você, eu acho que isso facilita bastante no estudo, a redação antiga e a atual. Então, perceba que a redação antiga dizia prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, ou seja, MP recorreu, mas não levou, regula-se pela pena aplicada. Olha como era. Não tinha proibição, tá vendo? Agora, olha como ficou. Destaquei para você a parte laranjinha, que é a diferença. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia da queixa. Ou seja, não pode ser na fase pré-processual. Não pode a prescrição retroativa, quando você tem aquela nova oportunidade, olha para trás para contar de novo, você só pode contar do recebimento da denúncia para frente. Do recebimento da denúncia para trás, não. Porque a Lei 12.234 trouxe essa parte laranjinha, trouxe essa alteração. Isso é pior para o réu, porque antes a nova oportunidade era total. A nova oportunidade poderia também ocorrer entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia, tá? Aqui, mais explicadinho também para você. Então, a vedação dessa ocorrência da prescrição retroativa na fase pré-processual, ou seja, antes da denúncia ser recebida, só foi incluída com o advento dessa lei. Portanto, é maléfico, né? É ruim. Antes a chance era maior. Antes voltava para contar tudo de novo, desde a consumação do fato. Logo, ela não pode retroagir. Se você está diante de um crime que aconteceu antes do dia 6 de maio de 2010, a prescrição retroativa pode ocorrer também na fase pré-processual, ok? Ainda nas breves definições que a gente está trazendo, depois a gente vem com hipóteses práticas e análise de cada uma das situações. O que é a prescrição intercorrente ou superveniente? É aquela que vai acontecer entre a decisão proferida e o julgamento do recurso. Então, vamos lá, linha do tempo de novo. Veja bem, prescrição é aquele tema de direito penal que é aula de desenho. Como assim? Caiu prescrição na prova, você vai desenhar. Gente, não tem como resolver questão de prescrição sem desenhar. Você promete isso para mim? Se eu perguntar para você depois da prova, desenhou? Você vai dizer sim, desenhei? Tem que ter a linha do tempo, tá? A linha do tempo, ela te dá um parâmetro ali muito certinho para você ir marcando o que é importante. O início da contagem do prazo prescricional, a causa interruptiva em que você vai ter que começar a contar de novo. É super importante que você desenhe essa linha do tempo e coloque esses pontos nela. Então, olha só. Aqui tivemos a consumação do fato, que a gente vai ver que, em regra, é quando a gente começa a contar a prescrição. Veio o recebimento da denúncia, veio a sentença condenatória e teve recurso. A prescrição ela pode acontecer aqui, olha, enquanto se aguarda o julgamento do recurso. É fácil. Por isso, intercorrente entre a sentença e o julgamento do recurso, ou superveniente, que significa depois da sentença. Agora, uma pergunta muito legal é o seguinte, Cris, nesse caso, eu vou contar a prescrição com base em qual pena? Imagina que seja o furto tem uma pena de 1 a 4, estava eu contando de 1 a 4,
veio a sentença condenatória, condenou o meu cliente a 1 ano. O que eu vou jogar lá na tabelinha do artigo 109 para encontrar o prazo prescricional? A pena de 4 ou a pena de 1 ano? Bem, a gente tem uma certa polêmicazinha aqui envolvendo se a prescrição intercorrente ou superveniente é modalidade PPP ou é modalidade PPE. Mas uma coisa, isso não vai cair na tua prova de primeira fase, a natureza dessa prescrição, mas uma coisa que pode cair é o cálculo efetivo da prescrição. Então, o que você tem que observar para saber qual é a pena que você joga no 109 para encontrar o prazo prescricional? A pergunta é básica. Essa pena aqui, ela ainda pode subir? Se o recurso for exclusivo da defesa, qual é a sua resposta? Não, essa pena não sobe mais. Proibição de reformácio impédios em recurso exclusivo da defesa não pode piorar a situação do réu. Então, eu vou usar a pena de 1 ano para calcular a minha prescrição retroativa. Agora, se tem recurso da acusação, faz a pergunta de novo. Essa pena aqui, ela pode aumentar? Pode. Se ela pode aumentar, então qual é o cuidado que você vai ter? Trabalhar o prazo prescricional de acordo com a pena máxima em abstrato. Por isso que na prescrição intercorrente ou superveniente, você tem que analisar os dados da questão. Não tem como ser diferente. Vai depender de quem é esse recurso. Cris, o MP não recorreu. Então, maravilha, eu já posso trabalhar com essa pena. Poxa, Cris, mas então não é igual a retroativa? Olha só. A retroativa é aqui nesse período. A retroativa é quando você olha para trás. Por isso, retroativa. Chegou na sentença, o juiz aplicou a pena, MP não recorreu ou não recorreu em relação à pena, eu olho para trás e conto de novo, com base na pena aplicada. E na superveniente ou intercorrente, é para a frente. É enquanto eu estou aguardando o julgamento do recurso, vou torcer para demorar, para prescrever, tá? Então, na retroativa, eu torço muito olhando para o passado. Na superveniente ou intercorrente, eu torço muito olhando para o presente e para o futuro. Deu para entender? Maravilha, beleza. Então, vamos prosseguir. Aqui eu trouxe um exemplo de caso para você. 18/10/2005, o sujeito praticou um crime de corrupção ativa, pena de 1 a 8. Se a pena máxima é de 8 anos, a princípio, é essa pena que eu vou jogar na tabelinha de 109. Foi investigado, foi denunciado, a denúncia foi recebida, o processo teve regular seguimento, ele foi sentenciado e condenado a uma pena de apenas 1 ano. Teve publicação da sentença, isso foi em 2007. A publicação da sentença é uma causa interruptiva da prescrição. E sempre que eu tenho uma causa interruptiva, eu tenho que começar a contar o prazo prescricional novamente. O MP não recorreu, olha que maravilha. Se o MP não recorreu, meu parâmetro é 1 ano. Então, eu continuo. A defesa interpôs sucessivos recursos e, olha, até maio de 2011, o processo ainda não tinha terminado, não tinha tido o definitivo julgamento. Então, eu vou calcular a prescrição entre o quê? Entre 2007 e 2011. 1 ano prescreve em 4 anos. Se 1 ano prescreve em 4 anos, então já se passaram 4 anos, não é? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Maio de 2011. A causa interruptiva tinha sido em abril de 2007. Logo, se passou um período superior a 4 anos. Conclusão da história, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a prescrição intercorrente ou superveniente. Minha dica para você, embora a gente esteja vendo questão aqui, tá? Estou colocando aqui em forma de caso, mas é questão para a gente encontrar a modalidade de prescrição. Resolva mais questões. Procure mais questões para resolver. Leia de novo o que a gente colocar aqui. É muito importante para você entender adequadamente a prescrição. Aqui a gente vai falar ainda de algumas questões. Eu estou deixando as nossas questões de punibilidade para o final. O nosso curso é um curso de teoria de questões justamente para isso, para você treinar de maneira super adequada. Cris, se eu for o criminalista de plantão, eu vou ter isso na segunda fase também? Também. Na segunda fase é treino, treino, treino. O treino, ele, sem dúvida, é um aspecto muito importante que define o teu sucesso, que define o teu resultado. Então, resolva bastante questão, combinado?
Prescrição pela pena ideal é o quê? A gente não aceita, os nossos tribunais superiores, eles não são adeptos da prescrição pela pena ideal. A gente tem, inclusive, enunciado simulado. A prescrição pela pena ideal seria lá no início do processo já se pensar que, sim, poxa, o crime é de furto. Tem pena máxima de 4, mas está na cara que o meu cliente vai receber uma pena de 1, então eu já vou alegar a prescrição com base na pena mínima. Aqui eu coloquei o exemplo para você. Foi exatamente o exemplo que eu te dei, tá? Nossos tribunais não são adeptos. Olha aí a súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, prescrição pela pena ideal, que tem aqueles sinônimos que eu coloquei para você no material, prescrição em perspectiva, prescrição pela pena hipotética, todos aqueles sinônimos. É essa prescrição a qual se refere o enunciado 438, vedando esse cálculo ideal da prescrição. Aqui eu trouxe um quadrinho para você, para colocar de maneira organizada, principalmente se você for mais visual. Já fez o teste que eu deixei para você no ambiente do curso, do estilo de aprendizagem, super importante, tá? Se você já está no grupo do Telegram, depois eu vou repetir o teste lá, que aí você consegue direcionar melhor o teu estudo. Então, prescrição, a gente tem duas modalidades principais. A PPP, prescrição da pretensão punitiva, e a PPE, prescrição da pretensão executória. Como que eu acho o prazo prescricional? Fácil. Na PPP, em regra, eu pego a pena máxima em abstrato, então é aquela escala maior que está no artigo, furto 1 a 4, eu pego 4. Na PPE, eu trabalho com a pena em concreto. O que que significa a pena em concreto? A pena aplicada na sentença. Agora, claro que eu tenho submodalidades, né? Então, a prescrição retroativa é uma submodalidade da PPP. O que que eu faço nela? O que é diferente nela? Ela é uma nova oportunidade de contar a prescrição. E nela, quando eu já tenho o trânsito em julgado para acusação, porque eu só posso falar em prescrição retroativa nessa hipótese, eu não vou trabalhar com a pena máxima em abstrato, a gente acabou de ver. Eu vou trabalhar com a pena em concreto. Deixa eu falar outra coisa para você super importante aqui na nossa preparação. Por que que eu deixo material de tudo para você? Porque muitas vezes, na hora da aula, pode ser que algum conceito seja mais desafiador para você. Pode ser que algum detalhe numa resolução de questão, por exemplo, você não pegue na hora. É muito importante a revisão. É muito importante depois você ter aquele momento seu com você mesmo. Ou seja, que você vai ler o material outra vez. Se precisar, vai assistir novamente um trechinho da aula. Por isso que a gente não tem limite de visualização para você poder assistir a aula quantas vezes você precisar. Então, é importante que você reveja todo esse conteúdo, tá? Só assim que você vai poder dizer assim, agora eu aprendi. Aquele momento que é o momento eureka. Quem fala disso é o Tony Buzan. Tony Buzan é um psicólogo cognitivo e ele fala de um gráfico do aprendizado. A gente fala sobre isso na aula de aprendizagem acelerada. É aquele momento em que você finalmente, nossa, agora eu entendi, né? E aí você lembra daquilo sem um esforço maior na hora da prova. Mas para isso, você precisa rever a matéria. E prescrição, como eu te falei, é um tema que você precisa revisar, sim, para você aprender adequadamente. Volta comigo para cá, para o nosso material. Então, olha, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ele tem várias consequências. Aqui eu elenquei para você, né? Então, olha, extinguir a punibilidade do agente. No teu estudo para a segunda fase, se você for um criminalista, você vai aprender como alegar isso aqui nas peças processuais. É fácil, é tranquilinho, tá? E várias outras coisas que eu elenquei. Não vou fazer a leitura com você, mas recomendo que você faça uma leitura atenta aqui das consequências que a gente vai ter nessa situação, tá? De prescrição da pretensão punitiva. Por que que na PPE o prazo prescricional ele é contado com base na pena aplicada na sentença? Olha o que que o artigo 110 vai falar para gente. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente.
deixa eu te dar outra informação importante. A gente só tem aumento do prazo, em caso de reincidência, do prazo prescricional, na PPE, tá? O que seria esse aumento? Exemplo, você encontrou o prazo prescricional de 12 anos. Se ele é reincidente, então esse prazo, na verdade, não é de 12, é de 16. Porque eu vou pegar 12 e encontrar um terço. Como é que eu encontro? Dividindo por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, um terço de 12 é 4. Se é acrescido de um terço, o prazo prescricional passa a ser de 16 anos. Mas, repito, isso só vale para a PPE, tá? Olha aí o enunciado 220 da súmula do STJ. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Perfeito? Mais alguma modalidade de prescrição é contada com base na pena aplicada na sentença? Você já consegue me responder isso aqui. Pensa direitinho. Mais alguma? Além da PPE, mais alguma? A retroativa, não é? E a prescrição intercorrente, quando já houve trânsito em julgado para a acusação, porque essa pena não sobe mais. Então, olha aí, prescrição retroativa e também a superveniente ou intercorrente. Nas hipóteses apenas em que já houve trânsito em julgado para acusação. É só assim. Eu preciso ler essa informação na questão, entende? Para que eu possa calcular a prescrição com base na pena aplicada na sentença. Se eu não leio essa informação, eu não posso. Se não transitou em julgado para acusação, eu não posso, por exemplo, ter aquela nova oportunidade, que é olhar para trás, o caso da prescrição retroativa, e verificar se ocorreu a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença. Aqui, eu trouxe novamente o parágrafo 1º do 110. Lembra que naquela hora eu destaquei para você essa parte final? Agora eu vou destacar outra parte para você. A prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada. Essa parte que eu destaquei em negrito, para te mostrar o seguinte, que não podemos pensar em uma situação de prescrição retroativa sem que a questão diga para você que ocorreu o trânsito em julgado para acusação. Sem que a questão diga para você que ocorreu o trânsito em julgado para acusação. Então, não tem prescrição retroativa. Atenção, você não pode esquecer disso, tá? Tem gente que passa por esse detalhe, marca isso na questão, erra a questão de bobeira. Você prestou atenção, você escreveu, você botou aí na sua parede da aprovação. Vamos lá, não tem nova oportunidade, não tem prescrição retroativa, não existe essa possibilidade. Se não ocorreu, o trânsito em julgado para acusação. Ok? Ficou? Fixou? Guardou? Botou na parede da aprovação? Então, maravilha, tá? Volta comigo para cá. Prosseguindo. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Vou complementar. Pode até ter recurso da acusação. Mas não abordou a pena, foi o exemplo que eu te dei. A questão disse para você que o MP recorreu apenas quanto ao regime. Em outras palavras, sabe o que a questão falou para você? Que quanto à pena, transitou em julgado para acusação. E se transitou em julgado para acusação, você pode pensar naquela nova oportunidade em que você torce para ter ocorrido a prescrição retroativa, em que você olha para trás para ver se ocorreu a prescrição retroativa. E aí é com base na pena aplicada na sentença. E aí eu conto entre o recebimento da denúncia e a sentença. A não ser que o crime tenha ocorrido antes de qual data? 6 de maio de 2010. Aí pode ser que a prescrição ela ocorra na fase pré-processual. Tranquilo? Aqui eu trouxe para você, eu sempre gosto de esquematizar, quais são os pontos mais importantes que você precisa considerar em termos de prescrição. Para uma prova de primeira fase da OAB, você precisa saber os prazos, tá? Muitas vezes a questão traz para você, mas é interessante que você saiba os prazos. Se a questão não trouxer, você tem esses prazos. Por isso que eu digo que o 109 tem que ir para a sua parede da aprovação, viu? Se você ainda não tem parede da aprovação, me marque lá no Instagram para eu ver se está certinho. @professora Cristiane Dupré. Eu vou lá, banco a intrometida, opino na sua parede da aprovação, digo se é assim mesmo, se tá legal, se não tá. O artigo 111,
que vai trazer qual é o termo inicial, porque raciocina comigo, de nada adianta você encontrar, por exemplo, um prazo prescricional de 4 anos se você não sabe quando que ele começa. Então, você precisa dominar o 111 e o 112, na verdade, porque um é para PPP, outro é para PPA. Mas você também precisa saber quais são aquelas situações em que aquele prazo que você encontrou, você tem que cortar ao meio. Lembra do exemplo que eu te dei do meu aluno do curso de prática na advocacia criminal? Que a gente estava diante ali de um prazo prescricional alto, mas o cliente dele completou 70 anos. Então, o cliente dele está em uma das hipóteses do artigo 115 do Código Penal. O prazo prescricional é cortado ao meio. O artigo 115, ele define que o prazo prescricional vai ser contado pela metade em 2 situações. Então, você tem que ficar de olho também. Tem uma que cai muito na nossa prova de primeira fase, que é quando o réu é menor de 21 na data do fato. Quando a questão trouxer para você data de nascimento, fulano, nascido em... Atenção, não necessariamente é uma situação de prescrição com cômputo pela metade. Gente, pode até não ser uma questão de prescrição, mas já desconfia, já fica de olho, já, opa, peraí, deixa eu calcular aqui quantos anos esse cidadão tem. Porque se for uma questão de prescrição, e se ele for menor de 21 na data do fato, o que você vai fazer com essa prescrição? Você vai cortar ao meio, tá? Artigo 117, causas interruptivas. Sempre que eu tenho uma causa interruptiva, eu começo a contar a prescrição toda de novo. Eu vou pedir para você olhar aí 2 artigos, tá? 2. O 116 e o 117. Quero que você olhe para os 2, analise os 2. O 116, ele traz para a gente causas suspensivas. O 117, causas interruptivas. Qual é a diferença? Eu vou fazer uma simulação com você. Gente, eu estava olhando aqui para minha volta procurando dinheiro, né? Notas aqui não tem. Mas imagine que, deixa eu pegar uns papéis aqui. Pegar uns papéis do meu caderninho, né? Eu tenho que anotar tudo, inclusive que eu prometo para vocês. Vamos imaginar que estou eu aqui. Meu Deus, eu estou detonando o meu caderninho. Estou aqui, vamos imaginar que sejam notas de $100 e estou eu contando, tá? 100, 200, 300. Aí alguém bate na porta. Cris. Aí eu. Peraí. 300. 300. Parei em 300. A pessoa entra, fala comigo, eu respondo, beleza, maravilha, tchau. Vou continuar. 400. 500. 600. Essa pessoa, ela suspendeu a minha contagem, ela interrompeu. Ela suspendeu. Quando eu voltei a contar, eu volto de onde eu parei. Eu parei em 300, então eu continuo, na verdade. Isso é algo que suspende. Causa suspensiva, suspende. Quando eu volto a contar, eu volto de onde eu parei. Agora, imagine que a pessoa chega aqui fazendo um estardalhaço, gritando na porta do estúdio, estou eu contando $100, 200, grita, bate na porta, arromba a porta, entra. Eu não sei mais onde eu parei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar as notas e contar tudo de novo. 100, 200, 300, 400, ou seja, eu tenho que contar do início, porque essa pessoa ela me interrompeu. Eu gosto muito dessa analogia, porque muitas vezes na hora da prova, o nervoso até, ou de repente a falta de estratégia adequada em revisão, por isso que a gente bate tanto nisso também aqui no curso, faz com que você tenha o branco. E aí alguns métodos, Cris, você usa método mnemônico em tudo? Não, eu uso no que eu preciso. Eu uso de tudo que precisa para você ser aprovado. Basicamente é isso. Então, na causa suspensiva e na interruptiva, o que você vai pensar? Suspender. A Cris estava lá contando, a pessoa veio, bateu devagarinho, ela suspendeu a contagem, depois ela continuou de onde ela parou. Na causa interruptiva, a pessoa te interrompe. Quando alguém te interrompe, ela te prejudica, faz você perder a conta. Você tem que começar tudo de novo. Conclusão. Quando eu tenho uma causa interruptiva da prescrição, que é o 117, eu começo a contar tudo outra vez. Gente, às vezes, olha só, às vezes isso é desesperador, tá? Porque às vezes você tá aqui, a denúncia tá para ser recebida, o prazo prescricional é 4 anos e já se passaram 3 anos, 11 meses e 25 dias. Aí o juiz vai e recebe a denúncia. Senta e chora. Senta e chora. Se ele demorasse mais alguns dias, teria ocorrido a prescrição. Agora, como o recebimento da denúncia está no 117 e é uma causa interruptiva, eu vou ter que começar a contar os 4 anos tudo de novo.
Cris, chegou aqui 3 anos, 11 meses, 25 dias, teve a publicação da sentença. Senta e chora. Por quê? Porque a publicação da sentença também está no 117. Então, olha, também é uma causa interruptiva. Então, o que acontece nesse caso? Começa a contar tudo de novo. Porque sempre que acontece uma causa interruptiva, começa a contar tudo de novo. Então, é muito importante você ir para a prova. Na segunda fase, não precisa, porque você está com o seu... Cadê ele? Aqui é uma edição passada, tá, gente? Mas vale. Finge que é a nova. É o seu VAD mozão, é tudo para você. Na hora da prova, você só vai abrir e procurar. E ele já tá, se você for um penalista, todo organizadinho. Ele é específico para a prova de segunda fase da OAB. Mas na primeira, você precisa levar certos conceitos importantes, tá? Então, a gente vai prosseguir prescrição na nossa próxima aula. E aí você vai conseguir olhar para tudo isso, tudo que você precisa levar de conceito para a prova. Cris, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, você vai entender. Você vai botar na sua parede da aprovação para você olhar para isso várias vezes. Claro que isso ajuda você a guardar uma determinada informação, principalmente informações relacionadas a números, que às vezes não tem tanto significado para a gente quanto uma outra espécie de informação, tá? Na nossa próxima aula, a gente continua com o tema prescrição. Até lá!